E está conosco hoje meu pastor. Tenho orgulho de dizer que pastor Fernando é o meu pastor, né, louvado, além de ser pastor, meu amigo, né, serve como um conselheiro, um pai que Deus colocou em nossa vida. Está com ele a esposa Patrícia, que ele vai apresentar, e nós vamos receber esse servo de Deus com uma salva de palmas a Jesus Cristo. Vem cá, pastor. Deus o use poderosamente. Ele vai usar esse microfone mesmo? Glória a Deus. Amém. Antes de você descer, boa noite, paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estava pensando durante o culto, todo o culto, né? Aqui pela vida do pastor Eduardo Manini, porque Deus usou o pastor Juarez para formar nele um homem de Deus. Pastor Juarez Subirá foi tão importante em minha vida, foi usado por Deus na minha vida, e Deus usou o pastor Juarez Subirá. Depois Deus usou o pastor Aguiar Valvassoura. E em 2006, Deus me colocou nessa missão, nesse ministério. E enquanto eu me perguntava, ao meio de tantos pastores, como o pastor Eduardo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eles não precisam de nada. Eles sabem tudo. E Deus falou assim, ore por eles. Então, principalmente, eu intercedo por eles. Em segundo lugar, o Senhor me ensinou. Eles estão dentro da sua aliança no ministério comigo. Portanto, desde então, também oro por eles. Eu guardo o nome do marido e da esposa. Então, eu sei até a Adriana. Aqui também sei um pouquinho mais. Mas, por aí, se não, imaginem quantas horas eu levo para orar. Em torno de 272 pastores. E eu louvo a Deus. O privilégio é meu servir a Jesus desde 2006 na missão de superintendente e ter o pastor Eduardo e a Adriana. Eu quero chamar a Adriana para vir aqui, por gentileza. Eu vou pedir para minha esposa acompanhar a Adriana também, para ficar ao lado dela. Agradeço a Deus pela vida de vocês, e a minha esposa foi levantada por Deus, apoia ali a Adriana ali, fica ao lado dela, ao lado da Adriana, isso. E minha esposa foi levantada por Deus, para juntos cumprirmos esse ministério, glórias a Deus, e eu estava orando ali durante o período de adoração e louvor, agradecendo a Deus, que nos deu esse ministério, juntos servimos a Jesus, e ela é a minha principal intercessora. Deus a levantou como minha intercessora, além de todas as qualidades, como na sua missão como esposa. Eu quero orar pelo casal, neste momento. Vamos inclinar a cabeça. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, esta igreja celebra 24 anos. E Pai, é maravilhoso ver a forma como o Senhor lançou, Deus, os fundamentos desta igreja em Cristo Jesus. Essa igreja foi plantada, edificada e continua sendo edificada em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor, de tal maneira, ó Deus amado, que o Senhor, ó Deus, levantou a primeira geração que aqui chegou, ó Pai, liderados pelo pastor Eduardo Manini. Houve uma primeira geração, e dessa geração nós temos aqui, ó Deus bendito, representantes, membros que estiveram aqui desde os primeiros cultos, ó Deus amado, e o Senhor levantou aquela geração, juntamente com o pastor Eduardo Manini. E à medida que esses 10, 15, 20 e chegamos a 24 anos, o Senhor levantou outras gerações também, aleluia, ó Deus amado, gerações de convertidos e gerações na idade dos filhos que se tornaram adolescentes, que se tornaram jovens e hoje também te servem de maneira consagrada, santificados, totalmente dedicados no altar do Senhor. Pai, eu tenho o prazer, como superintendente do nosso distrito, de orar pelo pastor Eduardo e pela Adriana, Senhor. O Senhor uniu, o Senhor forjou esse casal, o Senhor preparou, o Senhor moldou este casal para servirem ao Senhor, ó Deus amado. Senhor, assim como eles fizeram um voto de fidelidade, de amor, de cuidado, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na escassez, na saúde ou na enfermidade, ó Deus, assim também este casal serve ao Senhor.
quando tudo vai bem ou quando há uma tempestade. Quando há uma riqueza financeira ou quando há um grande aperto financeiro. Assim eles te seguem, te servem, ó Deus amado, e eu te louvo porque eles não estão sozinhos, estão acompanhados por essa multidão de filhos e filhas do Senhor. Que maravilha, dos mais experientes aos mais novos, até aquelas crianças que chegaram aqui à frente, algumas correram ali para o abraço do pastor Eduardo. Sim, ó Pai, essa multidão de salvos em Cristo Jesus, que com ele servem ao Senhor. Nazareno, Filadélfia. Pai, muitos e muitos anos estão pela frente, até Jesus voltar, até a última trombeta tocar, e então, ó Deus amado, essa igreja subirá, ó Deus amado, das crianças aos mais velhos, subirá para viver eternamente com Jesus. Pai, abençoe esse casal, abençoe os seus filhos, o mais velho, a sua esposa, o caçula, ó Deus amado, abençoe essa família, Senhor, em todas as áreas, e toda a liderança dessa igreja, no nome de Jesus, eu os abençoo. Amém, ó Pai. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Que honra para mim, que alegria. Irmãos, nós temos só em Campinas 56 igrejas, temos mais, eu não sei se 15 ou 17 ali na região do sul de Minas Gerais. Aquela região ainda está conosco e até em breve esperamos ela seja organizada, como nós somos aqui organizados. Mas tenho que dizer para vocês, como o pastor Eduardo falou, vim para a igreja com o coração muito apertado. Um dos pioneiros da nossa igreja ali em Poços de Caldas, o pastor Glaucio, no tempo de Deus, a maneira de Deus, foi chamado hoje para ir ao céu. Então, confesso para vocês que por dentro meu coração está chorando pela falta que aquele colega nos fará. Ele teve um ministério, onde do seu ministério surgiram vários pastores. Como eu disse, ele fez parte dos 3 primeiros casais ali em Poços de Caldas, e já há mais de 10 ou 15 anos, em torno disso, foi plantar a igreja em Pouso Alegre, ali estabeleceu sua família, sua vida, e hoje foi estar com Cristo Jesus. Então já foi orado pela Lucimara, sua esposa, pelos seus filhos, pelo genro, pelos netos, e o filho é solteiro até esse momento. E também vamos orar pela igreja Nazareno de Pouso Alegre. Ainda bem que o pastor Glaucio tinha uma equipe pastoral, portanto não estão sem pastor, não estão sem cuidado, tem um pastor seguro para cuidar deles. Mas abra comigo sua Bíblia em Atos 26. Atos 26. Nossa leitura começa no versículo 1. Bom que vocês estão sentados, porque assim vocês estão bem quietinhos. E assim, nessa quietude do seu lugar, você pode seguir a leitura. Se for projetada aqui, porventura, uso a Nova Almeida atualizada, se não for projetado, mas esse é o texto, Atos 26. Se houver alguém perto de você sem a Bíblia, estique sua Bíblia de papel ou sua Bíblia de celular, ou onde estiver no tablet, para que aqueles que estiverem perto de você não fique ninguém sem a leitura da Bíblia. Amém? Amém. Atos 26, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo está preso, está diante do rei, que poderia dar uma sentença de morte para ele. Ele está diante daquele rei, ele tem o privilégio de testemunhar. Então diz assim: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões
que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, entre todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Amém para a palavra de Deus? Quero repetir o versículo 19. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Queridos irmãos, visão é algo fundamental para a nossa vida, até mesmo de alguém que perdeu fisicamente a visão dos seus olhos. Ainda essa semana, ali no centro de Campinas, o semáforo fechou e eu pude ver uma cena na calçada aqui da esquerda, deste lado, um moço cego com uma bengala na mão direita, na mão esquerda segurava com a sua mão o ombro de uma mulher, enfim, uma mulher à sua esquerda, e ele seguia aquela calçada, enquanto o sinal fechava, eu notei que ele confiava, ele seguia, e eu pensei, ele pode não chegar com os olhos do corpo, mas ele sabe em quem confiar. E ele tem alguém
para guiar. Visão é algo fundamental. Eu também pensava agora durante o culto, como na verdade, qual foi a visão que Deus deu ao pastor Eduardo, ao tirá-lo ali da igreja, do bairro Vila Anchieta, em Campinas, e trazê-lo para cá. E a Adriana, grávida e corajosa, como eu orei aqui, unida com ele, fizeram uma mudança, porque, irmãos, todos nós que já fizemos mudança na nossa vida, pensamos duas coisas. A mudança tem sempre duas coisas, uma boa e uma ruim. Concordam comigo? Nós, eu e minha esposa, mudamos há 3 meses, completou nessa semana. A coisa boa, uma casa nova. Eu não estranhei nem na primeira noite. A coisa ruim, tem coisa que eu não achei até hoje. Se os irmãos quiserem me ajudar lá em casa, eu aceito. Tem coisa que nem minha esposa achou até agora. Uma das coisas que eu perdi, sei lá, naquela mudança, minha Bíblia nova, que eu já queria ter começado a abrir a nova leitura, mas perdi a Bíblia e fico inconformado. Já procurei atrás da comida, na frente, já procurei em tudo quanto é lugar, não achei até agora. Mas está aqui em casa, só por uma revelação do Senhor para eu encontrar aquela Bíblia. Toda mudança, portanto, tem o lado bom e o lado ruim. E eu estava ali pensando, quando o pastor Eduardo e a Adriana deixaram ali a convivência maravilhosa da Igreja Anchieta. O pastorado do pastor Juarez, seguro, firme e forte e bravo. Ele é bravo de vez em quando, irmãos? É ou não? Puxaram para o pastor Juarez Subirá. Puxaram para o pastor Juarez Subirá. Puxou ali. Ele recebeu uma unção e bravo também ali, olha só. Vejam só. Portanto, eu estava, meu Deus, uma visão. O Senhor deu a ele uma visão. Além do chamado, da unção, o Senhor deu a ele uma visão. E ele atendeu, e ele obedeceu. E como disse o apóstolo Paulo aqui, ele também nessa noite em que celebra 24 anos, ele pode dizer, ele não foi desobediente à visão celestial. Irmãos, como eu disse, visão é algo tão fundamental, porque visão também significa um conceito, um sentido, um alvo que está à nossa frente e pelo qual nós nos guiamos, pelo qual nós nos dirigimos. Obrigado, minha água está aqui, eu ia pegar do lado, mas agora vai ficar mais fácil. Obrigado. Por quê, irmãos? Porque, deixa eu imaginar, em 2006, quando eu comecei nessa missão da superintendência, irmãos, era tão interessante naquela época, que eu saía perguntando para os pastores onde é que ficava a igreja. Pastor, vai até... Os mais experientes vão lembrar, você pega tal rua, no 5º quarteirão, você vira à esquerda, aí você vai reto, depois lá embaixo, você vira à direita, aí depois você anda mais 5, aí tinha que ficar contando o quarteirão. Não vou perguntar quem fazia isso para não comprometer ninguém, só os mais experientes. Mas eu lembro a primeira vez, foi tão especial, jamais vou esquecer, eu queria ir para São Paulo, imagine para São Paulo, em 2005. Eu ia lá em Pastor Eduardo, na igreja do pastor Mateus, no Jabaquara. Aí sabe o que eu fiz? Eu liguei para o Luiz Lauro, Luiz Lauro, eu vou para São Paulo, eu pego a Bandeirantes, tudo bem, depois como é que eu chego lá no Jabaquara? Aí eu pego na Marginal Pinheiros, aí eu pego na Avenida dos Bandeirantes, até eu sabia chegar. Como é que eu faço? Qual que eu entro à direita? Foi tão especial, porque, pastor, acabou. Agora é GPS. Eu acabei de ganhar um GPS. Eu vou te dar um GPS. Luiz, não adianta, nem sei como é que funciona. Você sabe o endereço? Sei, o endereço eu sei. Rua dos Guarumiximas, um nome lá, indígena lá. Ele falou, então tá bom, só que precisa. Irmãos, ele pôs aquele endereço no GPS. Eu saí de casa, primeira coisa que eu vi assim, dirija com cuidado. Eu confesso que eu já estava acelerado. Dirija com cuidado. Não é? Já começou dando ordens. Percebi que quando eu estou na Bandeirantes, a moça do GPS deve ter dormido porque não falou nada. Falei, e agora se ela não acordar? Mas quando estava chegando perto lá da entrada, voltou a falar, pega para a Marginal e vai. E ainda assim, quando foi para entrar em Jabaquara, eu errei.
Eu olhei, estava fazendo assim, filho, agora vai mandar de volta para Campinas. E aí veio a seguinte palavra, recalculando a rota. Gostei. Recalculou de novo, eu procurei. Mas, enfim, deu certo, sabia o endereço de casa, pus de volta só para poder, ao chegar em Campinas, vocês não sabem o que eu fiz, errei de propósito umas 5 ruas, porque eu gostei daquele negócio, recalculando a rota. Até hoje, por que eu guardo aquilo? Porque não são poucas as vezes, eu imagino, que na caminhada de cada um de nós, o Senhor precisou recalcular a nossa rota. O apóstolo Paulo, nesse texto, nos ensina que, na vida dele, a sua vida foi dividida em 2 momentos. Na primeira visão que ele tinha da vida de Deus, e segundo, na visão que ele passou a ter a partir de Jesus na sua vida. A sua primeira visão da vida, antes de encontrar com Jesus, ele vivia por uma visão religiosa. Há até uma palavra aqui que ele define muito bem, partido. Irmão, se dentro de uma religião tem partido, que religião que é essa? Ele descreve muito bem, porque a sua visão era religiosa, mas não era uma visão divina. A sua visão ele era cheio de convicção, mas ele não tinha razão. Ele tinha opinião, mas ele não tinha compaixão. Ele tinha religião, mas ele não tinha salvação em Deus. Sua vida, portanto, a partir daquele dia do encontro com Jesus, felizmente é Jesus que vem ao nosso encontro, felizmente é Jesus que toma a iniciativa de nos procurar, é Jesus que usa alguém, é Jesus que usa um culto, é Jesus que usa um testemunho, é Jesus que usa um folheto, uma palavra, um Instagram, é Jesus que usa qualquer meio, todos os meios possíveis para bater a porta de todas as pessoas, e Ele usa a igreja. Mas a partir daquele dia, Paulo teve uma nova visão, e o melhor, ele entrou naquela visão. Porque guardem uma coisa, ninguém é obrigado a seguir a visão celestial. Ninguém. Mas bem-aventurados são aqueles que, ao ser-lhes revelado uma visão celestial, eles aceitam. Eles se entregam, eles perseveram. Quer ver uma das maiores tristezas da Bíblia Sagrada? Judas Iscariotes. Em 3 anos, ele viu Jesus dia e noite. Em 3 anos, ele ouviu Jesus dia e noite. Em 3 anos, ele viu Jesus agindo dia e noite. Foi até chamado para a equipe dos 12 apóstolos. Mas ele não se guiou pela visão. Diz, inclusive, a Bíblia um detalhe, que em todo o tempo lhe foi confiado a missão de tesoureiro dos apóstolos de Jesus, mas diz um detalhe que, na verdade, ele roubava a tesouraria de Jesus, ele roubava as ofertas que chegavam para Jesus. E agiu, desobedeceu um tanto, e assim diz a Bíblia, que um dia ele estava tão longe, mas tão longe da visão de Jesus, que já não tinha mais como voltar para Jesus. E para piorar, só para ajudar a ensinar-nos, li um livro de uma pastora de Campinas, estou tentando lembrar o nome dela, que ela diz o seguinte: olha, Judas até se arrependeu, quando ele disse: pequei traindo sangue inocente. Mas para piorar, ele confessa para aqueles que eram piores do que ele. O que é que poderia vir? Nada de bom. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra que
o que é ter a visão? A partir do versículo 15, olha comigo, se você puder manter a sua Bíblia aberta, a partir do versículo 15, nós olhamos aqui no testemunho do apóstolo Paulo, irmãos, o que é ter a visão celestial, como é que nós podemos definir aquilo que Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, uma visão, eu não fui desobediente à visão celestial. Primeira parte, a partir do versículo 15, ele diz assim, que o Senhor Jesus disse a ele, eu sou Jesus, a quem você persegue. Primeira característica, primeira marca de uma visão, da visão celestial, só tem uma, é Jesus, só tem uma. A primeira marca dessa visão é quando nós recebemos o entendimento que só Jesus pode perdoar os nossos pecados, ninguém mais. Só Jesus pode mudar a nossa vida, ninguém mais. Eu vivo de exemplos da Bíblia e de exemplos de pessoa. Guardo até hoje o dia que eu fui procurado por um casal. Na verdade, a esposa era crente em Cristo Jesus há muitos anos da igreja, o marido não. E um dia inconformada, um dia à tarde, ela levou o seu marido ali, ela foi com o seu marido para se aconselhar comigo. Achei que eles estavam tendo algum problema, mas ela disse, pastor, eu vim aqui pelo seguinte... Faz mais de 10 anos que eu procuro com a minha vida testemunhar para o meu marido. E ele não se converteu até hoje. Pastor, me diga, por que meu marido não se converteu até hoje? Eu disse, irmã, isso diante dele, isso é fácil. Sabe por que é fácil, irmã? Primeiro, ele é tão bom, que ele é melhor que alguns crentes nazarenos. Ele balançou a cabeça e deu risada. Irmã, quando ele olha para eles, ele conhece alguns irmãos aqui da igreja, ela lá da central, ele conhece alguns irmãos aqui da igreja, ele sabe que ele é melhor do que eles. Ele só esquece de uma coisa, vão parar todo mundo no inferno. Aqueles que ele acha que são melhores do que ele, e ele. Portanto, para ele, irmã, está tudo bem, para ele está bem, ele é tão justo, ele é tão bom, ele é tão certo, ele é tão correto, que ele nem precisa de Deus para ser direito e para ser honesto. Olhei para ele ficou olhando, e eu só pude dizer, mas se um dia você quiser aceitar Jesus, sua esposa pode te ajudar, eu posso te ajudar. Se um dia você perceber que a morte vai chegar, e você não quer ir para onde não tem Deus, estamos prontos para te ajudar. O que foi para o apóstolo Paulo ter a visão celestial? Vejam que até esse dia do encontro com Cristo Jesus, Paulo se achava coberto de razão, achando que ele ia entrar direto no céu. Ele tinha total convicção. Mas nesse dia, ele enxergou não a religião, ele enxergou Jesus como Salvador e como Senhor. O que é ter a visão celestial? É cantar como nós cantamos nessa noite, cantar, adorar, e todo o nosso ser totalmente de Jesus, todo o nosso ser. Levar até as nossas crises, levar até os conflitos dos nossos pensamentos, levar os nossos conflitos de sentimentos, não existe pessoa na terra que não tem conflito dentro dela, não tem. Qual a solução? Leva os conflitos para Jesus. No final do culto nessa noite, parte da minha oração com vocês será essa, para aqueles irmãos e irmãs que vieram para a igreja com alguns conflitos pesados no coração e nas ideias. E o meu convite será, traz o teu conflito para Jesus. Traz o teu conflito para Jesus. Segundo lugar, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, no seu testemunho, que ter uma visão celestial é descobrir que só em Jesus nós nos tornamos de fato úteis para Deus aqui na terra, porque olha o que o Senhor Jesus diz para ele: levante-se e fique em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. E aqui há duas palavras que ele usa: ministro e testemunha. Quero dizer isso para vocês.
Pode ser que você ainda não se veja como um ministro, ou um pregador, ou um pastor. Mas, no mínimo, todos nós somos testemunhas de Jesus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, na grande comissão, diz que Ele enviaria o Espírito Santo, e Ele seria derramado sobre eles, e eles seriam, Ele disse, e vocês serão minhas testemunhas. Toda pessoa que segue a Jesus, toda pessoa que recebeu a visão celestial, toda pessoa que abraçou a visão celestial e anda pela visão celestial em Cristo Jesus, ela é uma testemunha. Hoje à tarde, nossos netos estavam em casa. Os 2 que já temos, e no mês que vem vai chegar mais um, aleluia. Eu confesso que os filhos já são salvos, graças a Deus, andando com Jesus, graças a Deus. Eu olho para aquelas crianças, a mais velha que vai fazer 11 agora em dezembro, o caçula de 5,5, eu falei, Deus, que eles vejam em mim a luz de Jesus, que eles enxerguem no vô a luz de Jesus. E amanhã, partindo para a semana, seguindo para a semana, a minha oração é esta e sempre é esta, Senhor, que aqueles que me veem, vejam Jesus em mim. A visão celestial, Paulo descobriu que ter a visão celestial, estar na visão celestial, é ouvir que Jesus nos faz úteis no plano de Deus. Linguagem popular, quem quer ser uma bênção para os outros? Amém. Uma bênção. Uma bênção para a nossa igreja, uma bênção para o nosso bairro, uma bênção para a nossa região, uma bênção por onde nós passarmos amanhã, nos trabalhos, nos compromissos, nos estudos, nas responsabilidades, nas cobranças da vida, em todas as áreas. Paulo também nos mostra no versículo 18, queridos irmãos, que ter a visão celestial é ter os olhos abertos, é sermos convertidos das trevas para a luz, é sairmos do poder de Satanás para o poder e a presença de Deus, receber perdão dos pecados e ter herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Paulo, portanto, ele tinha entendido essa visão. Paulo, diante daquela visão, ele abraçou, ele agarrou, ele obedeceu, ele seguiu. Mas vejam que temos que ser honestos, ainda bem que a Bíblia Sagrada é tão clara conosco. Existe um preço para obedecer e viver a visão celestial. Existe um preço. O Senhor Jesus começou dizendo, ele começou dizendo o seguinte: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Segunda parte da oração que eu vou fazer daqui a pouco, quando concluir a minha mensagem, será esta: que todos nós saiamos da igreja carregando a cruz de Jesus. A cruz de Jesus. Para podermos dizer, como o próprio apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas, dizendo: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Segundo preço, meus irmãos, de vivermos pela visão celestial, é que o mundo não é mais um lugar confortável para nós. Antes, nós éramos da vida mundana, da vida sem Cristo, com muitos ou poucos pecados. Se eu tivesse partido até os 16 anos de idade, eu era um santo no inferno. Porque por fora não tinha praticado nenhum pecadão. Não tinha na minha lista só pecadinho. Nenhum pecadão. Era um santo no inferno. Mas jamais vou esquecer o dia daquela mensagem no acampamento, em que eu enxerguei que Jesus não era o Senhor, o Salvador e nem o centro da minha vida. Eu entreguei meu coração para Jesus. Eu voltei para Campinas e eu não tinha mais prazer naquelas coisas que antes eu tinha prazer, mas que Jesus não estava presente. Qual é o preço?
é seguirmos a Jesus. Mas há mais parte do preço a ser pago quando nós estamos na visão celestial, antes de irmos para as recompensas, é que quando o preço de viver na visão celestial é vivermos pelos valores do reino de Jesus. Irmãos, isso está nas bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, olha, só vou ler o comecinho desta, é Mateus 5, de 3 a 12, e diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Irmãos, isso aqui não funciona no mundo. Bem-aventurados os bravos de espírito. Isso aqui é a lei lá fora. Mas Jesus Cristo diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha essa outra: bem-aventurados os mansos. Ixi, aí não temos que orar. Que alguns de nós aqui não somos mansos. Ainda bem que eu tenho uma esposa que me dá um alerta. De vez em quando, como eu sou por pai de pai, filho de pernambucano, de vez em quando minha esposa põe a mão na minha perna, diz assim: guarda a peixeira. Quando minha esposa diz baixinho no meu ouvido: guarda a peixeira, é porque eu sei que eu estou pronto a deixar de ser manso. Mas o que é que diz a Bíblia? Bem-aventurados os mansos, olha só, porque eles é que possuirão a terra. Olha essa outra: bem-aventurados os que choram, porque serão considerados. Senhor Jesus, na terra é bem-aventurados que riem, bem-aventurados aqueles que cantam: deixa a vida me levar. Bem-aventurados não, para Jesus não, os valores do reino, os valores de Jesus. Mas eu vou parar por aqui, depois você lê em casa Mateus 5, de 3 a 12. Então eu quero ir para a parte melhor. Se existe um custo, um preço para viver na visão de Jesus Cristo, quais são as recompensas? Em primeiro lugar, eu vou ter que voltar para o começo. Quem quiser acompanhar na Bíblia, tudo bem. Quem não quiser, eu vou ler para você. Em primeiro lugar, versículo 6. Ele diz assim: estou sendo julgado por causa da esperança e da promessa feita por Deus aos nossos pais. Sabe qual a recompensa de quem está na visão celestial? Vive das promessas e da recompensa do Senhor. Irmãos, é tão maravilhoso pegar a Bíblia, como eu fiz com a minha, ir grifando promessas, ir grifando mandamentos. É tão gostoso, num dia como hoje, poder abrir minha Bíblia e encontrar promessas e dizer assim: essa aqui também é para mim, essa aqui também é para mim. Porque todas as promessas de Jesus é para o seu povo. Paulo diz o quê? Nós temos essa recompensa. Quem está na visão celestial alcança as promessas do Senhor. Segundo lugar, no versículo 14, ele diz que a recompensa de viver na visão é ter uma experiência contínua com Jesus. Ele diz assim no versículo 14, que ele teve aquela experiência com Jesus e o Senhor Jesus Cristo diz para ele, ele diz assim: eu te apareci para constituí-lo ministro, testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Nós não vivemos de uma experiência do passado. Nós temos uma experiência com Jesus do passado, mas nós, nessa noite, estamos tendo experiências com Jesus. Nós não podemos viver. Um ano passado, recebemos um pregador, e meus irmãos, ele deu uma ilustração, que é o seguinte, né? Eu não sei quantos aqui gostam de churrasco. Gostei demais. Hoje a minha esposa mostrou um vídeo de uma mãe perguntando para o menino, de uns 4, 5 aninhos de idade, fazendo algumas perguntas para ele, e uma das perguntas é: onde há fogo? É isso? Como é que é aquela pergunta? Não. Onde há fumaça, qual que é o ditado popular? Onde há fumaça, sabe o que ele respondeu? A mãe perguntou assim: onde há fumaça? Ele disse assim: tem churrasco. Eu vou mudar esse negócio. Eu gostei demais do menino ali, teve mais outras respostas dele. Se onde há fumaça tem o quê? Ah, churrasco. E aquele pregador veio falar para nós, por que eu lembrei do churrasco? Ele veio falar para nós o seguinte: irmãos, quem faz churrasco sabe de uma coisa: as cinzas precisam ser jogadas fora.
Quem quer um bom churrasco da próxima vez, limpa a sua churrasqueira. E uma das coisas é, joga as cinzas fora. Nós não vivemos de cinzas, nós vivemos de um fogo novo do Senhor em nossa vida. Nós não vivemos da experiência que eu tive em 85, por exemplo, quando fui cheio, batizado com o Espírito Santo. Eu agradeço a Deus por aquela madrugada em que fui cheio do Espírito Santo do Senhor, mas eu agradeço a Deus que eu continuo sendo cheio do Espírito Santo do Senhor. Eu não vivo das cinzas, eu vivo do fogo do presente. Eu vivo da obra do Espírito Santo no presente. Partindo para o final. Uma outra recompensa de se viver na visão celestial. Diz o apóstolo Paulo no versículo 22. Olha comigo, versículo 22. Olha que lindo. Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho. Uma das recompensas de vivermos na visão celestial é que Deus está nos ajudando. Deus não deixa de nos ajudar. Quem está fora da visão celestial está na sua própria visão, ou está na visão lá fora do mundo, da sociedade, das coisas sem Cristo Jesus. Mas quem está na visão celestial tem uma ajuda na vida doída e difícil, porque vocês vão concordar comigo, a vida não é fácil. Ela é doída, ela é dura, ela é difícil, mas Deus nos ajuda. Amém? Deus nos ajuda. Por fim, antes de dizer a conclusão, uma última recompensa de viver na visão celestial está no versículo 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Sabe por quê? Porque todos nós iremos ressuscitar e viver com Cristo para sempre. Eu quero concluir. Para que você, nessa noite, ore comigo para dizer, diante do Senhor, responder: estou na visão celestial ou estou longe dela? Estou na visão celestial, mas na verdade eu estou indo assim por fora, fazendo o meu jeito por fora. Você está na visão celestial? Ou você não seguia mais pela visão celestial? Talvez as lutas dentro de você, as lutas na sua mente, as lutas nas suas emoções estão tão doídas que você então desistiu, que você parou. Eu queria convidar você nessa noite, nesse aniversário de 24 anos da igreja, para dizer: Senhor, eu quero de novo ter olhos espirituais para enxergar a visão do Senhor, para enxergar Jesus à minha frente, para enxergar o Espírito Santo na minha vida. Senhor, abre os meus olhos para ver o que o Senhor quer mostrar para a minha vida. Abre os meus olhos. Vamos ficar em pé? Se é você, um dos irmãos, uma das irmãs, que quer trazer os seus conflitos para o Senhor, vem trazer. Se é você que tem tido algumas lutas tão doídas contra a sua vida, e você está precisando da ajuda de Deus, venha orar. Na verdade, você pode orar do seu lugar com toda certeza. Mas se você quer entregar seus conflitos ao Senhor, se você quer precisar da ajuda do Senhor, se você quer uma nova visão da vida no Senhor, nós queremos orar com você. Nós queremos orar por você. E enquanto eu vou orar, se você quiser sair do seu lugar à frente, irmãos e irmãs estão prontos para vir chegar, por amor no seu ombro, te orar por você, te ajudar na sua oração, enquanto você coloca diante do Senhor sua luta, enquanto você coloca diante do Senhor seu conflito, enquanto você coloca diante do Senhor sua vida, enquanto você coloca para dizer: Senhor, estou precisando de uma nova visão, meu Pai. A vida me entristeceu,
A vida feriu os meus olhos, a vida manchou minha visão. Senhor, eu preciso, eu quero, eu sou a pessoa, eu preciso de uma nova visão. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos. Traz teus conflitos para o Senhor. Traz sua vida para o Senhor. Traz seus olhos para o Senhor. Meu Deus e Pai celestial, meu Deus e Pai, eu te louvo e te adoro, porque, ó Deus amado, a vida tem muitos atalhos, a vida tem muitos desvios, na caminhada da vida tem muitos tropeços, ó Pai. Às vezes nós tropeçamos e caímos, e nos machucamos, e nos ferimos, e nos deixam para trás, e nos deixam caídos, e nos deixam feridos. Mas Pai, eu te louvo, ó Deus, porque eu sou a pessoa nesta noite que preciso de uma nova visão. Eu sou a pessoa nesta noite. Eu preciso me ver, ó Pai, em Cristo Jesus. Eu preciso viver a minha vida porque eu sou amado pelo Senhor Jesus. Eu preciso ver minha vida perdoada, lavada, transformada, guiada pelo Espírito do Senhor. Meu Pai, eu sou essa pessoa. Eu recebo neste momento, eu aceito. Pai, a exortação é dura. Pai, a palavra que Cristo disse para Paulo foi dura, mas foi a palavra que ele precisava. Não foi a palavra que ele queria, mas foi a palavra que ele precisava, meu Pai. E ele se levantou, ele se pôs de pé e saiu dali um novo homem, uma nova pessoa. Pai, alguns de nós está caído na alma, alguns de nós está caído na fé, alguns de nós estão caídos por dentro, feridos na alma. Mas essa é a noite em que o Senhor está dizendo, em particular para alguns, o Senhor está dizendo em particular para alguns: se põe de pé, se põe de pé, se põe de pé, porque você vai viver a minha vontade. Se põe de pé, porque você vai viver a minha visão. Se põe de pé, porque eu te farei testemunha por onde você andar e viver. Pai, eu te adoro, meu Deus. Eu te adoro por esses irmãos e irmãs aqui da frente ou no seu lugar. Eu te adoro, ó Deus amado, porque eu creio que muitos voltarão para casa nesta noite com uma visão celestial, com uma visão renovada de si mesmo, uma visão renovada em Cristo, uma visão renovada da igreja, uma visão renovada da família, da vida. Eu te louvo, ó Deus amado, porque alguns estão recebendo agora uma nova visão. Eu os abençoo, e com esta nova visão eu os abençoo e os batizo e os encho com o Espírito Santo do Senhor, que vai renovar, que vai guiar e vai abençoar. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Amém.